Caminhando e cantando e seguindo a canção. Urno das eleições a prefeito e a prefeita, agora no dia 29, começa a chegar. E como eu disse noutros programas, noutras edições, inclusive do Café e também no bilhete profético, que estas eleições, tanto no que tange ao primeiro turno quanto ao segundo, principalmente o segundo, são coroadas de luta de classes. Não há dúvidas quanto a isso. Nesta luta se defrontam o povo e as elites anárquicas aliadas ao protofascismo, e temos que ter isso muito claro entre nós. Este é o caso em Porto Alegre. Os porto-alegrenses, em nome do Rio Grande do Sul todo, não só da capital, e também em nome do Brasil, devem representar os interesses dos trabalhadores e trabalhadoras, do povo, principalmente os mais humildes, os mais pobres, que moram lá mais longínquamente do centro de decisão, dos setores e dos bairros mais aquinhoados da burguesia porto-alegrense, gaúcha e brasileira que mora em Porto Alegre, tem que escolher o caminho para que um projeto que mais atenda estes interesses e necessidades seja o vencedor no dia 29. E este projeto está com a deputada Manuela Dávila, candidata a prefeita de Porto Alegre. E vocês aí de Porto Alegre têm o dever de lutar até a última força para eleger a deputada Manuela. Primeiro, porque ela representa os interesses da sociedade porto-alegrense, notadamente, como eu disse, dos trabalhadoras e dos pobres. No sentido do ensino público municipal, que está abandonado, a saúde que está sucateada, o transporte coletivo que não alcança todos os setores e onde os ônibus, tanto da Carris como das outras empresas privadas que viraram verdadeiras máfias, atendem mal ao público de Porto Alegre. E Manuela tem discutido a questão do transporte público, inclusive dos custos das passagens, que são elevadíssimas, e os transportes são de baixa qualidade. Manuela tem discutido muito a questão da saúde. O povo de Porto Alegre, os mais pobres das vilas, bairros, estão desatendidos à saúde. E Manuela tem projeto para a saúde. De modo geral, Manuela tem um projeto de sociedade, um projeto de capital, um projeto de Porto Alegre, para que esta cidade retorne a ser um porto do balneário, da bacia, da lagoa de Guaíba, um porto alegre. Um porto que permita a recuperação de Porto Alegre como uma cidade alegre. Uma cidade para todos, para todas, principalmente para aqueles que produzem, aqueles que trabalham, aqueles que geram riquezas. Não só para Porto Alegre, mas para o Estado e para boa parte do país. E porque Manuela, como mulher, representa a bravura, a coragem da mulher gaúcha. Como mulher, é uma mulher bem posicionada politicamente, sem estreitismo de um feminismo fanático apenas centrado nos interesses de identidade de gênero, mas de emancipação das mulheres, de promoção das mulheres, da libertação das mulheres,
de sair da submissão do machismo e da estrutura capitalista que faz com que as mulheres sejam submissas, abusadas, estupradas, desrespeitadas, violentadas como mulheres. A Manuela tem uma postura clara e firme sobre isso. As mulheres de Porto Alegre têm o dever de votar na Manuela. E assim como os bons homens, os homens realmente assumidos, desse ponto de vista de respeito à mulher, têm o dever de votar na Manuela. Assim, e ainda nesse ponto, porque Manuela, em torno da Manuela está uma verdadeira aliança que reúne PCdoB, PT, PSOL, PDT e outros segmentos que não me ocorrem agora, que precisam solidificar a experiência da frente, a experiência da unidade, e de forma prática elegendo a sua prefeita em Porto Alegre. Esta razão é extremamente forte numa perspectiva progressista, numa perspectiva democrática, numa perspectiva desenvolvimentista, numa perspectiva de integração da cidade na própria cidade. O outro lado não tem esse projeto, somente em torno de Manuela que tem esse projeto. Segundo, porque Manuela precisa enfrentar de cabeça erguida com o apoio do povo de Porto Alegre, homens e mulheres, jovens e velhos, os adolescentes que votarão já a partir dos 16 anos, que Manuela precisa enfrentar de cabeça erguida com o apoio de todos o tremendo machismo do qual ela foi vítima, com ataques baixos, agressivos, abusivos, desrespeitosos, não só a Manuela, mas quando Manuela foi atacada, as mulheres gaúchas, as mulheres porto-alegrenses, as mulheres brasileiras foram atacadas. Então, a maneira de resolver esse machismo, a maneira de fazer uma desforra madura, tranquila, séria, que represente cultivo do avanço, com a vitória da Manuela. Então, é preciso que ela vença para ajudar a derrotar o machismo que só prejudica as mulheres e também prejudica os homens e azeda a sociedade. E por último, Manuela tem que vencer pela razão que eu alinhei já no começo do nosso café profético de hoje. Manuela precisa vencer. Vocês de Porto Alegre têm o dever de ajudar esta vitória, construir esse café da vitória com Manuela e depois beber esse café juntos. Porque Manuela enfrenta um playboy, o playboy Nelson Marquesan Júnior, que já é filho de um filhote da ditadura, de um servidor da ditadura. O pai dele, que morreu de uma forma misteriosa, no meio de um fogo, no meio de uma fumaça lá em Pantano Grande, coisa meio estranha aquilo, e que deu para o Rio Grande do Sul e para Porto Alegre essa coisa, esse playboy, este moleque, este PSDBista, este neoliberal, esse atrasado, esse perverso, inimigo do desenvolvimento da cidade, inimigo da classe trabalhadora, inimigo da justiça urbana. Tem que derrotar esse playboy, que certamente tenta carrear os votos dele, já que ele perdeu no primeiro turno. O povo de Porto Alegre já deu uma lição e o colocou no seu devido lugar, na derrota. E ele se junta agora com Sebastião Melo, machista também, que num vídeo, e eu denunciei isso aqui também, ajudei a denunciar, levantei a voz, né, chamou Manuela de vadia. Então precisa derrotar esse lado, precisa derrotar Sebastião Melo, que representa esse atraso do MDB, ele que é candidato pelo MDB, o MDB golpista, o MDB das pontes para o abismo, para o inferno, o MDB do vampirão Michel Temer, o MDB do Eduardo Cunha, o MDB sócio de Aécio Neves, o MDB que afinal é
um braço do atraso no Brasil e com o seu vice, que é do Democratas. Então, aí juntou a fome com a vontade de comer. Então, tem que derrotar, tem que colocar na lata, no lixo, esse projeto político, e Porto Alegre tem o dever de fazer isso com Manuela Dávila, com a deputada Manuela Dávila, com a candidata a prefeita Manuela Dávila, espero que com a vitoriosa prefeita Manuela Dávila. Precisa enterrar esta representação da classe dominante com a sua fisionomia mais tosca, mais atrasada, mais perversa, mais injusta, em torno desse lixo, desse cisco que representa o Sebastião Melo. Então, povo de Porto Alegre, ajudem, por favor. Sejam gaúchos e gaúchas, de coragem, de consciência, recuperando a tradição gaúcha de ser o estado mais politizado do país. Ajudem a recuperar aí Olívio Dutra, ajudem a recuperar aí Raul Ponte, ajudem a recuperar Tarso Genro, ajudem a recuperar antes Leonel de Moura Brizola, que foi prefeito dessa cidade. Ajudem a soprar estas raízes tão significativas que representam muito para o povo gaúcho e, em particular, para o povo de Porto Alegre. Sinceramente, eu apelo a vocês, né, com a forte pressão de que a gauchada se dá conta de que é preciso construir esta vitória fragorosa no dia 29. Abraços críticos e fraternos. Vem, vamos embora, que esperar não é saber.